história do Quinzó, que começou pelo pai dele, Marcelino. Começaram a perseguir ele, né? Para matar. Tempo da revolta, né? Tempo da revolução, não. O pessoal não facilitava muito. Quinzote era um apelido de família e que normalmente era dado às pessoas que se chamavam Joaquim. O Quinzote era filho do senhor Marcelino e da dona Amélia. O pai dele era chimango, era governista no período do Borges de Medeiros. Em 1923, o Rio Grande do Sul deflagrou uma revolução entre maragatos e chimangos. Neste local existiu a casa onde morou a família do Quinzote. O Major Marcelino, a esposa, a Amélia, os irmãos e ele, o Quinzote. Ainda existe no local um poço, algumas árvores frutíferas de época e um pouco da madeira da casa que foi transformada em galpão. E a casa propriamente da época não existe mais, foi desmanchada. Mas o local era este. Na tarde, estava só ele e a mãe em casa. A mãe já estava fechando a casa e trancando portas e janelas. Todo mundo tinha que se prevenir de ataques de grupos que passavam. Ele escapou uma potranca que era dele. E ele correu para pegar a potranca. E a mãe pedia que não fosse. Era um período em que os piquetes estavam circulando por aí. Na região aqui era bem característico o grupo do Cardoso, que era um grupo maragato de bastante expressão. Diz que o Cardoso fazia muita judiaria, minha nossa. A inimizade entre o Cardoso e o Major Marcelino é uma inimizade decorrente das posições políticas de ambos. E isso já vinha desde 1893, quando o Major Marcelino teve atuação destacada. O Quinzote, filho do Major Marcelino? Sim. Então venha comigo. Ele saiu atrás desse animal que ele disse que tinha escapado, né? E daí ele só colocou focinheiro naquele cavalo e montou. E naquilo prenderam ele. Encontrou-se com o grupo do Cardoso, que voltava do Campo Novo, à procura de um adversário para executar em vingança de um companheiro que foi matado no Campo Novo. Pegou o menino, levou na direção do barracão de Restinga e lá começou a interrogá-lo. Teu pai, guri! Fala logo! Eu não sei! Fala logo! Eu não sei!
porque ele era um guri que foi matado na maior judiaria. E vai lá para um barrocão, dentro do mato, né? E lá eles passaram a interrogá-lo com ameaças para saber onde estava o pai e os irmãos dele. Como o menino não contava, ou porque não sabia, ou porque não quis delatar o pai e os irmãos, eles cortaram os dedos do menino. A junta, certo assim, né? Aí eles tentaram abafar os gritos, cortando o lã de um pelego e botando na boca do menino. Porque ele dava aqueles berros bem feios. Mesmo assim, o menino seguiu com gritos roucos, e já muito mal, e sangrando muito. Quando eles viram que não tiravam nada, então eles castraram o menino. Castraram, ele vive, degolaram, o filho foi degolado, né? E jogaram num barrocão. No seguinte, a mãe, não encontrando o filho em casa, saiu à procura. A mãe dele foi direto lá na casa, passou na casa da minha avó, e a minha avó tinha visto, né, aquele movimento daquelas pessoas que passaram de a cavalo, aquela turma de a cavalo que foi para aquele rumo. E saíram campear. Daí eles foram mais ou menos para aquele lado, né? Acho que ela trepou para olhar para ver se enxergava onde estava aqui. Acharam que os outros dentro do barrocão pichado, degolado e cortado, ensanguentado. Tudo isso foi feito para ele, né? Ele foi pichado no barrocão, estava arruinado já, o homem, né? Com mau cheiro, né? Quixote foi sepultado neste cemitério da Casa Branca, numa sepultura no chão, tendo como sinalização apenas uma cruz de madeira, que se deteriorou com o tempo, por isso não se consegue mais situar o local desta sepultura. Ele não teve túmulo, não houve velório. Segundo a memória popular, ele não foi levado para casa para atos funerais. Como ele foi matado ao anoitecer e achado no outro dia perto do meio-dia, ele veio direto para cá e providenciado o sepultamento aqui mesmo.
acredito que teriam ouvido seus gritos, né, se alastrarem pelas coxilhas em direção à Palmeira das Missões. O grito começou logo que ele morreu. A gente ficava assim pensando aquele grito tão desusado que dava aquilo no ar que tinha. E a minha mãe dizia que era o finado Quinzote. Não aparecia a pessoa, aparecia só o grito. Um grito em cima do outro. Eu gritava. Quando os trens trabalhavam na cereal ali, eu gritava, até o trator travava. Porque vinha gemido, vinha grito e o trator não funcionava. E dava muito medo a gente escutar aqueles gritos. Ficou um assombro na estrada, onde o povo passava, pertinho da onde mataram ele. Isso teve uma força popular tão significativa que eles mudaram aquele trecho de estrada e passaram a abrir uma estrada para baixo, para não mais passarem ali. Eu tinha medo, daí a mãe dizia, fiquem aqui então, vamos rezar, vamos lá no quarto, vamos rezar. Daí você ia lá, né, tinha uma santinha, daí eu ia. Como o fato causou muita consternação na população na época, eles costumavam vir e acender velas, trazer alguma flor, para fazer pedidos, por exemplo, quando estava fazendo seca, para que chovesse. Quando fazia muita seca, muito sol, nós vimos que essa menina dela levava água no túmulo, que a pessoa que morreu muito sofrida, né? Então nós ia o grito, sempre gritando. Aí nós começávamos a botar no terreno de seca. Daí logo chovia, nós tínhamos aquela impressão. Isso poderíamos colocar um certo mito que é criado em cima da pessoa por ela ter pago com sua vida e ter sido uma pessoa boa nos poucos anos em que viveu. Rezava, né? Se fosse você que atendesse. Fenômeno da religiosidade popular. Mas faz muito tempo que eu parei de gritar. O Quinzote não gritou mais, porque tinha matado o Cardoso. Ali por 39 foi que ele parou de gritar. Os gritos do Quinzote eram pedidos de vingança. Foi feito um pequeno monumento de tijolo e colocando uma placa. Mas a placa já foi furtada, está só um monumento. E o que marca ainda o local, onde ele caiu e foi degolado. Por isso, o que caracteriza hoje é que nasceu naquele local um pau de erva e ele ainda existe lá. Eu conhecia primeiro por ser uma história um pouco misteriosa. As pessoas comentam que é a história do município. O pai do Quinzote, ele saiu para entregar, meu irmão também saiu, então ficou só ele e a mãe dele numa casa. Ele foi na busca do seu cavalo, só no tranca, e encontrou os inimigos dele, Cardoso, assim, achou ele, né? Ele pediu onde estava o seu pai e seu irmão, ele quis cantar. Então eles cortaram os seus pulsos, seus dedos, seus tornozelos e castraram. Ele tinha um grito, né? Que eu acho que isso foi quando ele foi assassinado. Eram gritos sofridos, assim. Porque ele estava sentindo muita dor, então no momento ele estava gritando forte, assim, pedindo por socorro, que alguém ouvisse, foi lá acudir ele enquanto havia tempo. Não sei, né? Mas eu acho que apesar de gritar tanto, não deu certo.